Olá, olá, bom dia a todo mundo, bom dia a todos, todas. Espero que todo mundo se sinta aqui acolhido na rua, nesse dia de encontros e discussões sobre arte contemporânea. Esse é o Talks Rotas Brasileiras, um encontro às vésperas da SP Arte Rotas Brasileiras, que abre agora na próxima quarta. É um prazer receber todos vocês aqui. Essa é a primeira mesa que a gente vai ter, chamada No Simultâneo Popular e Contemporâneo, com mediação da Ana Beatriz, fazendo aqui a abertura do dia e, sem mais delongas, já vou passar a palavra para a Ana Beatriz e seus convidados. Obrigado. É cronológico de hoje, do Ocidente, talvez a gente tenha entrado atrasado, mas acho importante contextualizar esse atraso e entender como essa percepção justifica, avaliza e amplia a nossa conversa hoje, né? A gente sabe que a noção de tempo ela foi dada junto com a Revolução Industrial e um pensamento em torno de ética, estética, baseado numa noção do progresso, né? E essa noção do progresso ela é primordialmente branca e hegemônica, escravocrata, né? Então a gente precisa começar a pensar de outro lugar, né? E esse outro lugar pode realmente ser o Brasil, né? E aí você é um pouco darciniana, salve Darcy Ribeiro em todos os lugares onde ele ocupa, né? Pensando o quanto o Brasil consegue ser esse lugar que abarca outras éticas e estéticas de vida, que abarca outras possibilidades de existência, de entender o tempo, de entender a própria existência como algo superior a essa lógica hegemônica que vem contextualizando a gente. No tempo EVE, que é o tempo onde eu me fundo, né, a noção de velocidade ela é baseada na diferença entre a existência vital e a existência cósmica. Então, a vida e a percepção da passagem da vida, ela considera também uma lógica superior à lógica terrestre, que é a lógica dos fatos e encontros. E é a partir dessa lógica que eu queria receber aqui meu irmão, meu novo irmão, meu irmão de várias galáxias atrás, Moisés Patrício, um dos amores da minha vida, um grande amor da minha vida, né? Um dos precursores do que a gente entende como arte. Que arte é essa, né? Arte decolonial, contemporânea do século XXI. Estou sendo curadora agora. E acho que a gente deve ao Moisés, eu pelo menos devo ao Moisés, tudo isso, né? A gente deve ao Moisés estar aqui na rua, a gente deve ao Moisés a fundação da plataforma 0101, que ele me ajudou, né, a fundar, de onde a gente tem a Micaela, que está aqui hoje como produtora executiva, uma grande artista, Micaela Cirino, né, o Derrete também, outro grande artista carioca que está aqui de bastidores. E sempre Moisés generoso, abrindo caminhos, abrindo discursos, né, e abrindo possibilidades, inclusive de destruição, né, destruir essa noção de popular, né. Que bom que chegou o dia de destruir isso. A gente não pode destruir sozinho, a gente precisa da ajuda de Aslan Pancararu, meu novo irmão Pancararu, vindo ali, entendeu? De Pernambuco, do alto, das palhas também, nesse processo de reiniciar o mundo e reiniciar a vida. Então, estou muito feliz, sou muito sortuda. E nesse lugar de continuidade, né? Que é a rua aqui, esse lugar do índigo. Já falei pra caramba. Acho que vocês têm que se bater para ver qual é o primeiro que fala. Enquanto eles estão brigando. Acho que a gente pode começar com uma questão que é definindo nesse contexto mesmo, né, de destruição ética, estética e lógica de todos os 500 anos, os últimos 500 anos de colonização que a gente teve, onde vocês se situam. Ó, que bom. Bom, primeiro eu quero agradecer, peço licença
para Exu, essa resistência na diáspora. Licença para todos e todas, obrigado pelo convite. Sempre é uma boa oportunidade de alguma forma elaborar coletivamente, né, sobre processos que vai nos conduzindo, nos formando, né? Bom, eu sou artista visual, sou candomblessista, tenho um terreiro no Butantã, ali no Morro do Querosene. Sou filho do Orixá Exu, que é uma divindade mensageira, enfim, que é a divindade mais importante para, enfim, para a nossa comunidade de origem Urubá. E todo o meu processo criativo está muito ligado a essa divindade. Todo o meu processo de pesquisa está muito voltado para as encruzilhadas das coisas. E, de alguma forma, toda essa herança cultural que foi, né, que eu perpetuo hoje me trouxe, me devolveu essa possibilidade de imaginar, de existir, de, enfim, de me perpetuar com saúde, de me ancestralizar. E toda a minha pesquisa artística está voltada para, de alguma forma, contar essa experiência que, né, que muitas vezes está escondida e marginalizada, né, na cidade, enfim, no Brasil todo, né? Pensar sobre arte popular é curioso, porque a gente, né, num contexto mais geral, carregamos essa farsa, né, esse lugar de sempre ocultar e usurpar da prática, né, do povo negro e do povo indígena, por exemplo. Então, é muito comum que, no geral, quando as pessoas falam em pensar em arte popular, elas não se dão conta que estão falando de pessoas que têm uma origem, né? Muitas vezes essa origem negra, né? Falar é arte popular, quando você acaba olhando mais de perto, você vê que essa arte popular, na verdade, é uma arte pretíssima, com uma origem gritante, né? E que muitas vezes é ocultado por esse lugar construído socialmente para determinar se é, sei lá, superior ou inferior, por exemplo, né? Essas localizações. E quando se olha para essa produção e tem uma diversidade, então, né, quando se pensa na comunidade negra, por exemplo, tem uma diversidade absurda, né? E esse termo, enfim, racista, acaba não dando conta, né? Então, pensar um pouco nessa fronteira entre o popular e o erudito, acho que é bem importante, mas principalmente fazer a lição de casa, né, básico, assim, de ter um pouco mais de empatia, de entender que essas terminologias até hoje abafam e ocultam autorias enfim, contribuições que foram tão importantes. Eu, por exemplo, sou candomblessista e a minha pesquisa muitas vezes acaba sendo empurrada para esse lugar do popular. O Moisés é um artista popular. Não, né? Falam, bom, eu sou um artista macumbeiro, tenho, né, de origem urubá, carrego, enfim, o meu povo é antigo, né, já elaborou muitas vezes todas essas questões que, enfim, muitas vezes acaba caindo nesse lugar do racismo, do preconceito, né? E hoje sigo aqui com essa firme e forte, com os estudos, continuando os estudos que meus ancestrais deixaram, né? O que é ter um bom viver, ter saúde, o que é a longevidade, o que é a ética, o que é o caráter comunitário, e tudo isso também junto com as artes, né? Enfim, acho que é um pouco sobre isso, e poder ter essa oportunidade hoje de novo, né, repetir esse encontro, porque estar aqui com a Islan é, na verdade, mais uma repetição ancestral, né? A gente vai se reencontrando, e as trocas vão acontecendo, né? E num lugar que muitas vezes o universo das artes nem entende como uma linguagem, mas quando a gente tem um pouquinho mais de acesso à natureza, à vida, você percebe que tudo é linguagem, né? E nessa complexidade de linguagem, a gente tem um rico repertório, né, de trocas e de contaminações, né? Então, fico muito feliz de mais uma vez atualizar
e contrapor todo esse silenciamento que nos cerca também e que, de alguma forma, tenta nos invisibilizar para facilitar, muitas vezes, um furto, né? Mas estamos aqui, seguindo, resistindo. Enfim, toda a minha produção também é magia, o terreiro também, o espaço que eu existo também é um espaço político, né? Toda a minha pesquisa, ela tenta, de alguma forma, sair um pouco dessa lógica da unidade, né? Sempre a minha família é uma família de candomblé tradicional, sei lá, tem 210 anos, a primeira casa que deu origem à minha família hoje. E desde sempre no terreiro a gente é educado a perceber o mundo no todo, né? Então sempre todas as percepções parte de uma ideia coletiva. E quando a gente cai nas artes, a gente é empurrado para essa ideia do uno. E a minha pesquisa tem sido justamente essa de como pensar processos estéticos, éticos, políticos, a partir de uma noção coletiva, assim, de uma lógica comunitária. Acho que é um pouco isso. Então, eu sou Aislan Pancararu, sou indígena do povo Pancararu, do sertão pernambucano, fica ali na localidade entre Paulo Afonso, Petrolândia, Tacaratu e Jatobá, né? Sou do povo indígena do sertão, né? Meu povo carrega uma história, né, de deslocamento, carrega uma história, um lugar, né, de relação com o Rio São Francisco, com a cachoeira do Rio São Francisco. Infelizmente carrega a história também, né, desse deslocamento, né, relacionado à construção, né, de usinas hidrelétricas no local, tendo que, né, meu povo perder ali, né, esse contato com a cachoeira, onde ele tinha essa relação com nossos ancestrais. Meu povo também é um povo que tem um acolhimento, né, do povo negro, né, do interior de Pernambuco. Meu povo tem casa de alvenaria. No meu povo, a gente cultua os encantados, né, que são essas entidades que representam muito a espiritualidade do nosso povo. Ele está vivo, ele está firme. Inclusive, a gente tem povo pancararu aqui também em São Paulo, né, no Real Parque, ali em Morumbi, né, que representa muito esse deslocamento, né, lá de Pernambuco, no período de seca, para vir procurar melhorias de vida aqui em São Paulo. É um povo que veio trabalhar em São Paulo, que construiu também estádios. Então, assim, eu carrego muito isso. E minha relação com a arte, ela nasce desse lugar, sabe? Desse pertencimento, dessa nostalgia, desse ensinamento da minha avó a lidar, de aprender, né, com nossos ritos festivos, né? Então, quem me levou para um rito festivo, para um ritual do Menino do Rancho, foi minha avó, pegou na minha mão e foi lá ensinar, mostrar lá como é que funcionam as coisas. E aí, dentro desse período, tem minha relação também com a medicina, né? Atualmente eu sou médico, eu trabalho na unidade básica de saúde aqui, de São Paulo, né? Os indígenas, eles estão mesmo fazendo suas rotas. E eu, né, tive esse momento, né, de não ter tanto contato com minha cultura, né, por um determinado momento, né. Geralmente as pessoas saem muito da aldeia por procurar melhorias de vida, para trabalhar, porque lá não tem emprego, porque às vezes mesmo culturalmente ele vai viver das vendas de artesanato, das vendas de quando chove, de plantar. Então a minha família e a história do meu povo está muito atrelado a isso, né? Esses deslocamentos e essa história. A minha história com a arte, ela começa no ano de 2005, né? Eu participei de um concurso na escola de arte, fiz alguns trabalhos e foi bacana esse período, né? Comecei a estudar, assumi os compromissos de casa, né? Como todo menino do interior, trabalhar na roça, né? Ajudar os pais,
estudar também, né? Que foi uma coisa que minha mãe sempre incentivou. E dentro desse período, só sei que eu comecei a estudar, a conhecer o mundo, saí de casa com 17 anos, fui aprovado no vestibular da Universidade de Brasília, e lá começou. Dentro da universidade, eu comecei a ter assim, muitos gatilhos, sabe? Sobre esse lugar do indígena, sobre esse lugar e essa história, a memória que eu carrego, sobre essa recepção também, né? De um espaço, de me sentir ali, né? 100%, né? Então, eu comecei a pintar, né? Com escova de dente. Com escova de dente na república que eu morava, nessa época da universidade. Então, tinha um papel craft, uma escova de dente ali local, e tinha alguns questionamentos sobre aquele lugar que eu ocupava dentro da universidade. Então, assim, muitas vezes associado a um racismo estrutural, né, de alguns questionamentos, né, sobre o ser indígena, sobre como assim, né, você está aqui, como assim você, né, está dentro da universidade, como assim você fazer uso de celular, como assim você usar tal sapato, falar de tal marca. Então, assim, tem todo esse rótulo. Dentro da academia também. Muitas vezes eles querem muito nos estudar, nos fazer livros, contar histórias e etc. Mas muitas vezes a nossa presença dentro daquele espaço ela não é bem-vinda. A gente quer você para determinadas coisas, mas para as outras não. Então, assim, o meu processo ele envolve esses questionamentos do meu lugar, né? E aí, com essa nostalgia e essa história toda, eu comecei de uma forma assim muito ritualística, sabe, de trazer essa conexão com o meu povo, né? Eu sentia a falta do bioma, da caatinga, sentia a falta de alguma coisa que representasse a pintura corporal do meu povo. Então, foi ali na tela, né, no papel craft, com a escovinha, com a tinta guache, que eu fui preenchendo esse vazio e fazendo, né, essa conexão com o meu povo. Então, meu trabalho ele começa muito disso, sabe? Desse lugar que eu ocupo, de alguns gatilhos, questionando a minha presença nesse espaço, né? E exaltação também desse índio, esse índio sertanejo, né? Esse índio que não tem o fenótipo amazônico, esse índio que tem a alta estatura, né? Esse índio que se pinta de argila branca. Então, assim, foi muito de querer falar, já cansado, sabe? De falar, olha, o Brasil é diverso, o Brasil tem vários povos, várias etnias, sabe? Então, veio disso, sabe? Veio muito desse lugar, né? De exaltar, né? a minha cultura, o meu povo e essa relação, né? Que eu tenho com eles. Eu acho que é um pouco disso. Eu acho que falei demais, mas é isso. Não, tô achando ótimo. Eu tinha comentado antes, né, que, na verdade, esse encontro é muito antigo, né? Assim, a fundação desse espaço, né, que a gente existe, que hoje recebe o nome de Território Brasil, né, é baseado nesse encontro aqui de vocês, de nós três, né? E aí, eu ouvi vocês, eu conheço o trabalho dos dois, né? São trabalhos com dimensões muito profundas. Eu tô lembrando de um ancestral nosso, que é o mestre Didi, né? A gente... E questões que a gente está ajudando o mestre Didi a resolver isso, que, inclusive, é uma perspectiva EVE, né? Você resolve problemas mesmo que sua vida tenha terminado sobre a Terra, né? Porque as questões não se encerram com o fim da vida, né? Uma das coisas é o quanto a arte é ignorante em entender repertórios do mestre Didi, né? E é por isso que artistas, por exemplo, como a Micaela são tão importantes, artistas, por exemplo, como Moisés são tão importantes, porque são pessoas que carregam autoridades de entendimento ético e estético que mesmo para muitos de nós é de difícil acesso. E uma das grandes questões mais de dia é essa, né? Tem aquelas esculturas, todo mundo acha bonito, mas não sai muito da beleza, né? Tem um significado aquelas esculturas. Aquelas esculturas, elas pertencem a um grupo de ferramentas compreendidas como ferramentas do assobá, né? Nos povos de matriz africana no Brasil. E as ferramentas do assobá têm a ver com ancestralidade.
Então, é muito complicado olhar para uma escultura do Mestre Didi e pensar em forma, volume, tamanho, quando a gente sabe que cada talisca de coco daquela significa um ancestral. Então, assim, a branquitude tem uma ignorância tão grande que talvez essa ignorância fuja à capacidade da branquitude de precificar o mercado de arte, né? E é porque eu acho que vocês são justamente a geração que rompe essa barreira de ignorância da branquitude, né? E porque eu entendo que realmente a gente vai precisar refundar universidades de arte, né? A gente vai precisar refundar o significado da arte, que eu queria que vocês falassem especificamente sobre trabalhos, alguns trabalhos. Qual é o critério que você escolheu? O critério são as vozes da minha cabeça. Trabalhos de vocês que eu acho maravilhosos e acho muito emblemáticos, né? Da Slam, eu gosto. Eu não falei eu gosto, não, depois vocês editam essa parte. Acho muito importante as obras com fundo preto, que acho que são das pinturas corporais, não é? Isso, tem essa associação também com as pinturas corporais. Não, mas eu não sei. Eu queria que você. Eu mesmo sou ignorante sobre o significado, a temática e a função, né? Mas eu acho que são obras importantes para a sua trajetória de artista, né? Essas do fundo preto e dos desenhos. Não sei se foi essa que você fez. Sim. Com com escova de dente, não? Não, foi Não foi essa. E do Moisés eu queria que você falasse um pouco mais sobre, dentro das dessas lógicas, né, de matriz africana, sobre a série Retratos de Família. Queria deixar, se vocês pudessem ajudar a gente a mediar esse acesso à obra de vocês, falando sobre as duas séries. Posso começar? Então, as obras do fundo preto, né, que eu faço uns desenhos bem centralizados, eles estão associados a alguns aspectos da cosmologia do meu próprio povo, né? Tento evidenciar, mas de uma forma ali respeitosa, um praiá, né, que são as entidades do meu povo, né? São, né, a figura central, né, os grandes representantes, que são grandes mensageiros da terra e o céu, né, para Deus, do nosso povo. Então, assim, eu gosto muito de colocar os praiás, mas os praiás de outras formas, né? Uma forma, digamos, da cabeça do Aslan, que seria um praiá. Gosto de evidenciar alguns aspectos da nossa cosmologia, falar de algum tipo de ritual, né? Falar dos arbustos, do mandacaru, das plantas, do bioma caatinga. Então, eu gosto muito de colocar essa evidência, né? E a questão do fundo preto também está associado também a evidenciar, né, essa cor branca, né, também que eu coloco no meu trabalho, associado à pintura corporal do meu povo, né? Que a pintura corporal do meu povo é o barro, né, de argila branca, né? Então eu gosto muito de trazer, né, além de outros povos, né, que utilizam, né, o genipapo, o urucum, né, entre outros pigmentos, eu gosto de colocar em evidência também, nossa, o barro branco também é uma pintura corporal, né? É do meu povo, é identitário, né? Você vê assim um rapaz pintado com tinta branca, né? Também pode ser um pancararu, né? Então eu quis trazer, né, essa força, né, da argila que ela representa para a gente também, do barro branco. Bom, você me perguntou do álbum de família, né? Essa é uma série de pinturas que eu venho desenvolvendo desde o final da pandemia. Então, no começo da pandemia, ficou muito evidente a fragilidade, mais uma vez, a perca da família, né? Quando eu penso em família, eu sei que que esse é um direito recém-conquistado, né? Um dos eixos que foi rompido foi do familiar, né, no período da escravidão. E essa memória de construir um ambiente seguro, enfim, de eleger as pessoas, a própria ideia do terreiro, né, nasce bastante dessa necessidade de restabelecer esse lugar que foi quebrado com tantas violências e muitas vezes, né?
E durante a pandemia eu me dei conta de que, de novo, essa família nuclear, mas a família também eletiva, que é a família do terreiro, estavam correndo riscos. E aí eu resolvo, né, homenagear essas pessoas e evocar esse espírito delas para a vida. E parto da ideia da pintura como um espaço de imantação dessas vidas que estavam aí, né? E eu resolvi, então, colocar todo o meu núcleo familiar, né, no centro enfim, desse universo das artes, né? Eh, trazendo eles como protagonista, muitas vezes, construindo a imagem junto, né? E aí nasce esse álbum de família, né? Que é uma série que tem mais ou menos umas 150 retratos, né? E que eu continuo até hoje, né? Porque esse risco ainda é real, né? Assim, muito a família preta brasileira, esse direito à memória, direito à família, direito à terra, sempre foi uma das, das principais lutas de resistência, né? Assim, né? E eu sigo, né? Essa vibração, né? Esse clamor ancestral ainda chega até a mim, ao ponto de me mover e de me organizar para preservar ou criar um ambiente seguro para que a minha família possa existir também, né? E o álbum de família nada mais é do que também essa denúncia, né? Olha, são essas pessoas que me construíram, são essas pessoas que de muitas formas civilizaram o entorno, o Brasil, e ainda assim elas não têm o mínimo que é poder existir com segurança, né? Essa série de pinturas que eu faço é um pouco essa reclamação, é um pouco essa afirmação, né? E deixando para os meus netos, para a próxima geração, essa informação. Olha, essas pessoas aqui são importantes, elas estão, né? Passaram por aqui, mesmo que não tenha foto delas durante a infância, porque esse álbum de família nasce de uma pesquisa, né? Eu quero ver minha avó quando criança, então ela não tem foto nem jovem, nem adulta, ela só foi fazer foto já na terceira idade, e aí isso me trouxe várias informações, né? Assim, várias consciências de como a gente é atravessado, de como essas violências vão se atualizando, né? E do quanto que a luta pela terra é ainda uma luta muito, né, pela reforma agrária, a luta por qualquer coisa, né, para se manter, para sobreviver, né? Ela é, é uma luta muito real e que, infelizmente, parte dessa bolha que a gente vive não tem a mínima noção das vidas dessas pessoas, da vida comum da maior parte, e que nessa vida comum da maior parte eu estou envolvido. Então, o álbum de família, né, essa série de pintura que é uma afirmação, né? Falou, eu existo, essas pessoas são protagonistas da própria história delas, elas continuam sábias, né? Eu faço parte de um projeto político ancestral que está em andamento também, né? Nada é aleatório, né? Eu só estou seguindo, né, os caminhos que já foram traçados. E agora junto com as artes, né, que é mais uma, né, nesse universo que também a minha existência é contraditória, porque a gente já sabe muito bem que o preto existe na arte, existe na contradição, né? Porque foi um lugar pensado, né, Bi? Foi pensado justamente para que a gente não exista nele. Mas como o nosso povo é bonito, resiliente nesse lugar, né, ético, eu sigo aqui também desafiando e me posicionando, né? E o álbum de família é esse posicionamento, né? Eu existo aonde eu quiser, né? E sigo um projeto político que é eficiente. Eu tinha uma pergunta que me veio agora você falando da argila branca. Essa relação que vocês têm com a argila branca é a relação que vocês têm com a Cachoeira e o São Francisco original, do lugar original de vocês, antes da hidrelétrica? Tem essa relação, né, de cuidado, né, da argila como elemento sagrado, né? Tem esse cuidado, né? Então a cachoeira, né, de São Francisco, lá do Rio São Francisco, antes da hidrelétrica
né, ser construída, tinha essa relação, né, de encontro, né? Assim como a argila também, do encontro dos ancestrais, o encontro dos encantados, né? Aí não existe mais essa cachoeira. Então essa relação com barro, com argila branca também é uma relação sagrada de cuidado, né? Então é essa relação, um elemento da natureza, né? Acho que a gente chega agora nessa terceira parte, que é muito interessante, sim, né? É uma parte que a gente resolveu abordar. Aí fica muito nítido assim com a fala de vocês, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, o livro do Vasari, né, Vida de Artistas, assim, que é a primeira vez que a gente tem a palavra artista vinculada como uma prática no Ocidente, foi lançado em 1537. Antes disso, a ideia de artista não existia. Ele está muito casado, né? Os gênios da pintura, né? Leonardo, Michelangelo, enfim, Donatello e tal. Ele está muito... Gente, se um dia vocês tiverem dúvida de saber quem são os gênios da pintura, é só se lembrar do nome das tartarugas ninjas, Rafael, Michelangelo, Leonardo e Donatello. Mas, não, isso é importante, sei lá, né? Deve ter estudantes de história da arte aqui. Mas, assim... como essas figuras estão relacionadas com o processo de falsidade ideológica da branquitude, né? Pensando que todos eles tinham um objetivo quase que obsessivo, que era relatar aquele cara, Jesus Cristo, em Jerusalém, branco, né? A gente sabe que até hoje as pessoas de Jerusalém ainda não são brancas e também não acredito que serão, né? Porque também, enfim, se não deu tempo até hoje, né? O mundo já está acabando, acho que não dá mais tempo. Mas, então, assim, essa noção de falsidade ideológica da humanidade como a humanidade como uma imagem da branquitude é justamente o que gerou a noção de que a arte valeria dinheiro, né? E é esse mercado todo, mesmo as feiras de arte e tal, elas giram ainda em torno dessa criação, né, dos Tartarugas Ninja. Então, assim, queria entender, porque aí a gente esbarra numa coisa. Se as obras de vocês, por exemplo, a obra do Moisés não vai mais pactuar com essa proposta de falsidade ideológica da branquitude, né? Porque ele agora está falando justamente da incapacidade, impossibilidade que a escravidão produziu sobre a população negra de existir em família, né? Então, é uma obra que ela reverte alguma coisa. Fiquei muito chocada agora também, Angela, porque eu não sabia que a argila branca tinha a ver com o encontro dos ancestrais. Aí isso também começa a me abrir esse lugar de ok, então daí vem a noção dos caboclos, ok, é daí que a gente encontra com vocês. Então, assim, né, eu fico pensando o quanto essas obras elas acrescentam um valor civilizatório à humanidade, que, na verdade, a própria história da arte pretendeu apagar, né? E pensando em valor e obra e mercado, e como as instituições são importantes nisso, agora a gente está com esse processo, né? Do Abdias do Nascimento, do mestre Didi, a gente, a plataforma Ondon, nas instituições, e como essas obras vão ser mantidas num tempo histórico grande, de modo que elas ainda cumpram a função delas. Acredito que o mestre Didi e o Abdias sejam um pouco ancestrais de vocês aqui, né? Então, assim, pensando também, projetando esse projeto ético, estético e político de vocês no tempo, como vocês gostariam que as obras de vocês permanecessem nas instituições? Assim, se a gente fosse pensar numa nova forma de conservação, como essas obras seriam alimentadas de forma que daqui a 100 anos as pessoas saibam isso que vocês acabaram de falar agora? Bom, eu entendo que, na verdade, é ampliando essa própria noção de espaço mesmo, né? E de locais que produzem conhecimento, sentido, estética, poética. O próprio terreiro é também um centro cultural, por exemplo, né? As coisas acontecem o tempo inteiro lá. Só que a gente está disposto a chegar até o museu, mas o museu não está muito disposto a nem entender como um lugar de produção de conhecimento e de muitas outras coisas, né? Então, eu desejo que, primeiro, o meu trabalho não seja
não sinta essa necessidade de deslocar até o museu, mas que as pessoas amadureçam minimamente e reconheçam os espaços de outros espaços de produção, de conhecimento, de estética e de poética, e que esse grupo consiga acompanhar a evolução, né? Porque na verdade essa lógica operante, eu acho que ela já não é tão eficiente, né? Ela nunca deu conta e vai continuar não dando conta, né? Então tem tantas coisas lindas acontecendo, que nem o próprio funk, que é incrível todo o movimento é tão fértil, é tão abundante, né? Que evidentemente que o museu não vai dar conta, né? Eu passei pela performance Bori do Aris Heráclito, maravilhosa. E assim, o esforço que ele faz para que, de alguma forma, as pessoas consigam ler, traduzir e se aproximar, mas a coisa acontece, de fato, no terreiro. Você tem que ter essa vivência no terreiro, tem que, né, querer que a vida se torne mais interessante, né? E aí eu penso que, não, espero que nos próximos 100 anos as pessoas entendam que o que a gente vem produzindo é maior do que a minha pintura, né? O que eu venho fazendo é maior do que a minha pintura, né? Eu estou construindo meu próprio quilombo, né? Eu estou tentando responder na prática as questões que hoje assola todo mundo, né? A gente está vivendo uma crise global, né? Uma crise de todas as ordens. E como que as pessoas estão se organizando para responder isso? Não, elas estão teorizando ainda, né? Enquanto isso, a gente está aqui fazendo, né? E esse fazer também chega na pintura, chega em qualquer lugar, né? Agora. Não, eu acho que é isso. Não sei se eu preciso acrescentar mais, porque se respondendo, né? Espero que de alguma forma essa sensibilidade amplie e as pessoas entendam o que a gente faz vai para além do objeto e de qualquer coisa, né? A gente, a gente se move a cura e rola as curas ancestrais, né? A gente fico pensando é tudo tão interessante que o que está dado hoje não dá muita conta, assim. Eu me sinto nesse lugar de estar sempre fazendo 10 vezes mais porque não dão conta, sabe? Né? E poderiam ter um pouco de se esforçar um pouquinho, né? Já está tudo a gente está produzindo conteúdo o tempo inteiro, tem a internet, tem os terreiros, né? Poderia fazer. Eu já me esforcei assim para poder aprender, por exemplo, a traduzir, a produzir pintura. É um baita esforço, né? Dominei a linguagem, falei, tudo bem. Era isso, pronto, tá aí. E aí, onde que eu recebo em troca, né? Então, eu espero que nos próximos anos, espero que demore menos de 100 anos, inclusive, nos próximos 10 anos, já é bastante tempo, que, né, se amplie assim, as dinâmicas e a forma de absorver o nosso conhecimento, a nossa produção né, de sentido. É isso. Eu acho um pouco difícil, né, pensar daqui a 100 anos, mas pensando do agora, eu acho que a gente tem que exaltar, né, essa produção, né? Por exemplo, esse corpo desse índio vivo, sabe, também, dessa cultura viva. A gente tem que aproveitar esse momento, né, de ampliar essa voz, de abrir possibilidades, né, de diversificar, né? Então, eu acho que a gente tem que celebrar, exaltar, né, esse corpo do índio vivo, né? Desses coletivos, da comunidade, dessas cadeias de produção, né? Por exemplo, no meu povo tem as mulheres louceiras que produzem cerâmicas, não sei há quantos, né, anos, né, de produção, né? A gente tem as pessoas que trabalham com as palhas, né? A gente tem a produção de pessoas que trabalham com croá, né, que é uma planta, né, que fazem aquelas roupas do praiás, né? Então, assim, tem que se pensar no hoje, de trabalhar essas possibilidades, né? Tem que, né, dar força para essas pessoas, para esse corpo desse índio vivo, né? Então, assim, eu acho que é isso, sabe? O agora, né? De exaltar essa coletividade agora.
É isso, né? Não é todo dia que você tem um médico e um filósofo uspiano, macumbeiro, dando aula no YouTube. Tá babado. Gente, a gente já tá terminando. Porque é isso também, né? Assim, foi tudo de graça. Agora, eu queria perguntar. Eu vou falar isso, Felipe. Gente, tem o Felipe. Vocês conhecem Décio Ferraz? Conheçam, ele é belíssimo, tá solteiro. Vou abrir para perguntas aqui para a gente encerrar. Mas eu mesma tenho várias perguntas, mas não é sobre mim isso aqui, gente. Foi maravilhoso. Já tem um microfone rolando. Tomás, faz uma pergunta. Oi. Queria fazer uma pergunta para o Moisés, para a Ana B, um pouco puxando a Islan também convidado, claro, mas trazendo um pouco a coisa do um, né, para essa pergunta, que é o Moisés comentou sobre a prática dele desmantelar uma ideia de uno, né? Quer dizer, na medida que se trabalha em comunidade, em partilha, se destrói esse uno que na verdade não existe. E fiquei pensando no tema da mesa, né, o popular, se essa categoria, essa estratégia, né, de trabalhar em comunidade, da partilha, ela consegue ajudar nesse desmantelamento do uno, sabe? Eu queria que você falasse mais sobre esse processo ou Ana B também com 0101, como que trabalhar, agir, partilhar em comunidade favorece esse desmantelamento de um uno que não existe mais, ou que é só ideal, enfim, histórico, né, que a gente herda, um pouco isso. Bom, eu falo sempre pela minha experiência no terreiro, né? A gente sempre tem esse desafio de lidar com a diversidade. E a gente tem como base, isso mesmo, assim, uma coisa muito, assim, o básico é o respeito, né? O respeito à diversidade, né? O respeito a- ao diverso, né? Exatamente. E nesse lugar não se tem, não é que se tem uma resposta, mas se tem um solo mais fértil para que, inclusive, a gente lide com essa noção de abundância, né? Por exemplo, não de escassez, né? A inteligência ela é coletiva, né? Não faz sentido o culto à celebridade ou ao artista, né? Só que eu fico pensando que, é claro, a gente é forjado nessa violência e pouquíssimas pessoas têm o direito a desenvolver a sensibilidade. A sensibilidade é humana, mas poucas pessoas têm a oportunidade de desenvolver a sensibilidade, né? Porque se insiste em individualizar, inclusive nesse lugar, né? Não sei se eu te respondi de alguma forma. Eu vou passar a minha resposta para o Aslan, porque ele foi muito forte. Que ele tem essa experiência com os pancararus, né? Ele mesmo já vinha... Eu estou muito assim... gente, eu não sei tanto assim sobre povos originários. Estou achando maravilhosa essa mesa que arrasou, né? Felipe, Fernanda, Fefe aí, Double. Foi ótimo. Queria entender também como que vocês concebem isso que o Felipe falou, essa percepção da desconstrução do Uno também, né? Você vinha falando que tem essa relação com os pancararus ali do Real Parque, mas vocês mesmo vêm ali, né? Desse lugar mais ao interior de Pernambuco. Queria entender como que, mesmo, né? Na diáspora, no final também não sabia que vocês também tinham sido colocados em diáspora por causa do Ocidente. Olha que situação, né? Como que vocês lidam, né, com essa dissolução?
Eu acho que a lição do povo pancararu por exemplo, é esse reconhecimento, né, enquanto parentes, né? Eu acho que o principal, né, é esse tipo de relação, né? De se entender como parentes, né? De saber que mesmo distante, né, foi formado um coletivo, por exemplo, aqui, próximo do Morumbi, na Real Parque, né? E que eles celebram essa força, né? E que eles celebram, né, seus ritos, os cantos, os praiás estão presentes, né? E, e as pessoas, né, envolvidas nessas circunstâncias, né? De ter que sair da sua terra de origem, né? De um lugar, né, semiárido, né? Sem condições de sobrevivência e buscar algum outro lugar para tentar ter alguma melhoria de vida, né? Só que mesmo assim, né, na famosa selva de pedra, como as pessoas falam que São Paulo eles estão conseguindo dançar, né, no calçamento, na calçada, no cimento, né? Então, é muito disso, sabe? Não acho que eu vou acrescentar nada. Tem alguma outra pergunta? Mas sim, só. Não vou acrescentar, mas acrescentando uma coisa. Acho que também, enquanto plataforma, a gente funciona assim, nesse sentido de ser uma plataforma mesmo, né? Então, a gente está aqui, mas aí tem um Bucantage em Londres, aí tem a Ghanaian Association for Contemporary Art no Ghana, e assim a gente também é um pouco, a gente é um pouco pancararo. Né, Moisés? Tem a gente que, né, Moisés está sempre em São Paulo, eu estou sempre em Salvador, aí a gente baiano, carioca de Salvador, enfim, aí acho que é sobre a contribuição mesmo das individualidades. Bom dia, Micaela aqui. Primeiro, muito boa essa mesa, realmente, né, fortalecendo esse sábado importante para nós, assim. Eu queria ouvir de vocês um pouco. Eu acho que a gente, né, desse processo negro, indígena, a gente tem uma produção de arte que ela sempre aconteceu, né? E aí a gente está num processo de visualização dessas produções artísticas, assim. Então, eu queria saber de vocês que período que vocês acham que estamos agora, né? Porque a gente fala muito de popular, a gente fala muito de contemporâneo, e aí é uma produção que ela é extremamente extensa, né? Ela é gigantesca. Se a gente for pensar no que foi dito que é arte, no que é arte agora, a gente está num lugar muito diferente, pensando na história da arte, desse lugar da colonização mesmo, e do que é produção de arte que muitas vezes foi chamada de artesanato, né? De pensar que produção estamos hoje, que eu acho que a gente está tendo noção de que todo mundo é artista, de que tem uma quantidade de artista que não são 5, não é um Basquiat, né? A gente não tem esse lugar do uno mesmo que vocês trouxeram aqui, mas também eu entendo, eu visualizo um pouco de que a gente também não sabe muito em que período está desse processo de produção artística expandida, assim. Então, queria ouvir de vocês um pouco em que momento vocês acham que estamos agora. Assim, eu vou falar, né, minha visão. Eu acho que é um momento assim difícil, né, de caracterizar, né, porque a gente, né, é uma diversidade. Então, assim, criar algum tipo de rótulo ou de caixinha para colocar a gente, né, ou caracterizar um determinado momento é complicado falar sobre isso, porque ao mesmo tempo vai ter uma discrepância, né, entre grupos, né. Então, eu acho que talvez seja um momento de oxigenação na arte, um momento de respirar mais um ar puro, né? Será que é isso? Então, assim, eu acho que não tem como caracterizar. Por exemplo, falando de arte indígena ou arte indígena contemporânea, é muito complexo, sabe? Você colocar tudo que é produção, né, de artistas indígenas nessa mesma caixa, porque não é, entendeu?
Então, assim, é complexo. Bom, eu te respondendo, eu acho que eu estou de volta para casa, assim, pela primeira vez eu estou tendo essa oportunidade de cada vez menos responder ou aprender uma outra língua, ou ser forçado a me comunicar com determinados padrões e tendo mais força para voltar para esse processo do autoconhecimento, né, de, enfim, de se entender como ser humano e ter cada vez mais liberdade, sem que ter que, né, de novo deixar de, porque a gente já passou por isso, né? A gente deixou de falar a própria língua e de ter uma relação com o corpo X. E agora eu me sinto assim, bom, estou voltando para casa de novo, eu vou, né? O que não é nem lido como linguagem, eu vou seguir fazendo, né? As coisas são mais amplas, né? E aí é isso. Quanto maior a diversidade nesse lugar das artes, maior a oportunidade de pessoas você vai ter de voltar para casa. Né? Você sai desse lugar do sacrifício, né? A gente sempre está se sacrificando, né? O nosso tempo com as pessoas, a saúde emocional, né? Tudo isso em prol de uma educação, não sei se deu muito, né? Deu muito certo, mas mas que de alguma forma assim falar, bom, tudo bem, né? A minha comida também é uma arte, né? A minha conexão com a natureza também é um processo. Não abre mão da sensibilidade, né? Então, eu me sinto cada vez mais livre para produzir o que eu quero, né? Isso. Não, e só pontuando também, estou muito historiadora da arte hoje, gente. Historicamente, assim, o conceito de arte, o surgimento de arte, né? Acho que tem uma coisa que é um tabu para todos os estudiosos de arte, para os curadores principalmente, tá, e para os historiadores, que é a Idade Média, né? Por que a gente fala tão pouco da Idade Média? Porque a Idade Média é o ó, por que ninguém quer colecionar arte da Idade Média? E porque, na verdade, as artes, o que se produzia de arte na Idade Média vale tanto, né? Bom, na Idade Média, a fusão entre um objeto ritual e o objeto artístico não existia, né? Essa fusão ela vai existir para justificar posteriormente, enfim, para justificar a expulsão das culturas de matriz africana da Europa, né? A gente sabe que a Europa civilizou, perdão, as culturas de matriz africana civilizaram a Europa, né? Durante todo o período medieval, que se chama de Idade das Trevas, era um período que a gente tinha os mouros, que são da Mauritânia, daí o nome mouros. Você, do curso de História da Arte, vai me agradecer. Os mouros, eles, né, são essas pessoas negras que, enfim... E serem negros também não era tão importante, haviam mouros também de pele clara, mas que habitavam ali essa região da Mauritânia, que tinham a álgebra. A álgebra mesmo vem de um termo que se chama algerib, né, que é árabe. E, enfim, tinha essa luta aí entre o catolicismo, tinha, né? Tipo, acabou. E os islâmicos. E a partir dessa luta, se entendeu que uma cultura precisava se diferenciar da outra para que uma pudesse subjugar a outra. E é nesse contexto que a dimensão ritual das imagens foi perdida, né? E aí essa dimensão ritual foi convertida em dinheiro. E é daí que eu fico pensando no mercado de arte na atualidade, se o trabalho de vocês reúne a noção do ritual com a noção da imagem, né? Como essa obra se situa em termos de valor a obras que mantêm essa separação. Tá jogada aí a provocação. Queria saber mais uma última pergunta para a gente encerrar aqui esse talk. Vai encerrar, então? Ninguém tem pergunta nenhuma? Ninguém tem pergunta nenhuma? Todo mundo super... Nossa, parabéns, gente. Ok, acima da média. Então, acho que eu vou pedir para vocês fazerem considerações finais para a gente almoçar também, né?
Eu quero agradecer o convite da SP Art, estar aqui junto com esses amigos incríveis, e que eu estou muito feliz, né, de ter um espaço de diálogo, de ter voz, né, para oxigenar nossos trabalhos, e eu estou muito feliz. É isso. Obrigado, gente. Então, também aproveito, agradeço é sempre bom estar nesse lugar, também refletindo e elaborando com vocês. De alguma forma, também trabalho a minha cura e aceito o meu lugar de protagonismo. Então, entre tantas coisas, esse é um lugar que, para mim, é muito importante. Então, agradeço pela escuta generosa, pelos olhares atentos. Espero que a gente consiga seguir juntos, né? Se agrupando para defender a nossa própria humanidade, né? Então, muito obrigado mais uma vez à SP Art, muito obrigado mais uma vez aos idealizadores, a Ana Beatriz, que é uma queridíssima, eu tenho muita sorte de tê-la no meu caminho, ao Aislan também, pela generosidade da sua presença, viu, querido? É sempre uma cura, esses encontros, assim, muito obrigado. É isso. Fernanda, muito obrigada. Felipe, obrigada. Obrigada a todo mundo que está aqui. Ainda tem mais 2 mesas, 2 talks ainda hoje. Então, acho que a gente pode almoçar as 2. A gente tem uma fala sobre fotografia. O Lázaro já está aqui. Chegou cedo. Marcela Bombim também já está aqui. Chegaram cedíssimo. Silvana Mendes também está aqui. Então, assim, olha, já estou fazendo a lista de chamada aqui. E é isso, gente. Mais uma programação maravilhosa hoje. A gente fica por aqui. Mais tarde, a gente se encontra e a gente vai estar do outro lado, tá bom? Convido o pessoal para visitar, o pessoal que está nos assistindo, para visitar a exposição 24 a 28, que os trabalhos do Aislan, do Moisés, da Silvana, seu, da Marcela vão estar lá. Olha, a Fernanda acabou de convidar todo mundo, do 24 ao 28, para a gente curtir Rotas Brasileiras, que é um projeto interessante da SP Art, porque a SP Art sempre teve, né, essa feirona, tá, maior feirona da América Latina, e é um momento justamente de deslocamento também, que aí fica a provocação, né? É interessante pensar na performance institucional, num período em que povos obrigados a estar em diáspora, né, são compreendidos como o eixo central para que a gente também tenha instituições que se desloquem, né? Não por culpa, mas por respeito, né? E a gente ter um mercado que entenda que alguns valores precisam ser reajustados, não por culpa, mas por necessidade, né? Porque junto com a produção, acho que, né, de vocês, do Aislan, que é uma produção maravilhosa, gente. Inclusive, depois a gente podia ver nas telas. O Moisés e tal. São produções que vêm com uma carga pedagógica mesmo, e humanizadora e civilizatória, que ela não essa carga não é só benéfica a coleções individuais, né? Ela é benéfica ao estado social que a gente tem de reconstrução e desintegração atual. Então, queria agradecer muito a vocês por continuarem produzindo essa nossa capacidade de se humanizar, né? Muito obrigada. Obrigada aí.